Cara, bora fazer uma tier list aqui dos mais poderosos de Boruto Tubulo Vortex. É a primeira vez que eu tô trazendo esse quadro aqui para o canal de tier list. Então, se você já viu, né, tier lists em outros canais, independente do nicho, perdoe já qualquer erro, né, qualquer coisa diferente, né, minha primeira vez fazendo. E aí, cara, se você curte esse tipo de formato, já deixa o like aí, a inscrição, porque aí com os likes e os comentários de vocês, se vocês gostarem, né, se eu ver que vocês curtiram, a gente pode fazer várias outras tier lists, até em lives, né, quem sabe. Esse tipo de conteúdo aqui dá para fazer várias coisas, então já deixa aí o seu like e o seu apoio. Mas vamos embora lá, como eu falei, isso daqui é só uma tier list de Boruto Tubulo Vortex, então não vai incluir nada antes disso, são só os personagens que tiveram algum tipo de destaque, né, os principais personagens ali de Boruto TBV, como Boruto, o próprio Jura, os Shinjos, e também eu coloquei aqui um critério em que para aparecer aqui, né, o personagem ele precisa ter pelo menos, né, se não for um dos principais ali da trama, ele precisa ter aparecido pelo menos numa situação de combate, mesmo que ele não tenha feito nada. E também, obviamente, isso daqui é levando os personagens em consideração até o capítulo 16, que é o mais recente aqui, capítulo que saiu até esse vídeo. Então, qualquer feito de algum personagem aqui da lista depois do capítulo 16, obviamente não será considerado. Se você tá assistindo esse vídeo depois do capítulo 16, tenha isso em mente, beleza? Que a gente só vai considerar até o capítulo mais atual no lançamento dessa tier list. Depois, futuramente, a gente pode fazer, né, uma nova tier list atualizada. Então, só para dar algumas explicações, o Sasuke tá na lista porque, apesar dele ter, né, se transformado ali numa árvore, ele apareceu em Boruto Tubulo Vortex lutando contra o Koji. Então, assim, ele teve um feito ali, independente de qualquer coisa. Então, eu achei melhor levar ele em consideração. E no caso do Naruto, eu não coloquei porque o Naruto, ele basicamente tá de escanteio, né, mano? Ele tá ali selado, então ele não participou de nenhuma batalha. A gente não sabe ali como o Naruto tá atualmente, como ele estaria, a gente não tem ideia. Obviamente que a gente, se fosse considerar o Naruto, a gente iria considerar ali os poderes que ele tinha até antes de ser selado, porém, como ele só apareceu selado em Boruto Tubulo Vortex, apesar dele ser a cara da franquia, ele não é mais um personagem que é importante pra trama no momento, né, ele não tá tendo tanta importância, então eu não coloquei ele aqui. Eu não ia nem colocar o Sasuke, mano, mas considerando que ele teve ali um feito bem legal ali, que ele cortou o olho do Koji, enfim, teve ali também uma importância na trajetória do Boruto fora da vila, então eu resolvi colocar ele. A Ada também tá aqui, porque apesar dela não ter participado de nenhuma batalha, assim como o Daemon, eles dois são bastante importantes para essa fase da trama, né, aqui em TBV, então Ada e Daemon também foram considerados. Eu sei que vai ter uma galera que não vai gostar de eu não ter colocado Naruto, mas é o que mais fez sentido pra mim, beleza? Como eu falei, nem o Sasuke eu ia colocar, mas eu achei que não faria tanto sentido. Eu achei que o Sasuke seria mais coerente ele estar nessa tier list. E já pra gente começar, né, antes da gente começar, só pra falar aqui das categorias, eu coloquei 5 categorias, o mais forte, que vai ser obviamente só um personagem aqui, depois os monstros, fortes, ok, né, tipo, ok, é só um personagem ali de força mediana e nada demais. Até pensei em mudar aqui pra fraco, mas vamos deixar nada demais mesmo, assim. Tipo, é um personagem que não fede e nem cheira. Ok, é um personagem mediano ali. Mas enfim, então já tendo explicado tudo isso, a gente já pode começar a nossa tier list. A primeira já é a Sarada, uma personagem bem importante pra trama como um todo. E a Sarada, cara, o engraçado dela é que, apesar dela ainda não ter mostrado o Mangekyo Sharingan, que é uma das grandes expectativas pra personagem desde o final ali da fase 1, quando ela despertou esse poder, ela mostrou uma grande evolução. Eu vejo poucas pessoas falarem disso, já que atualmente ela domina de forma completa o seu Sharingan 3 Tomoe, isso vale a pena a gente destacar. Ela conseguiu desviar de um dos golpes de um dos Shinjos, né, no caso o Hidari, que até ficou impressionada ali com o olho dela. A gente tem que levar em consideração que, apesar do Sharingan ser um doujutsu que ele proporciona uma acuidade visual, uma percepção ali dos movimentos, o usuário ele precisa estar à altura, ou seja, de nada adianta o personagem ter o Sharingan, mas não conseguir fazer o seu corpo acompanhar. A gente
teve ali uma prova na luta entre Sasuke e Lee no inicinho ali de Naruto. Então o fato da Sarada ter desviado desse golpe aí do Hidari já mostra que ela evoluiu bastante fisicamente, ela tá mais forte, ela tá mais rápida, além de que ela também mostrou uma grande evolução em outros jutsus que ela já possuía, como o Chidori. Ela já possui o Chidori Nagashi, que é uma variação bem poderosa dessa técnica que o Sasuke mostrou ali no início do Shippuden. Até o capítulo 16, essa foi a única variação do Chidori que ela mostrou, mas teorizando aqui, né, pensando bem, provavelmente ela já pode ter outras variações desse Chidori, como o Chidori Senbon, a lança Chidori e por aí vai. E considerando que já foi dito que mesmo no mangá, né, ela ainda sendo uma Genin, ela já tá ali no nível de Jounin por um dos personagens, eu coloco a Sarada aqui na categoria de fortes, beleza, galera? Eu acho que é o que faz mais sentido. Depois que eu for colocando aqui a categoria dos monstros, vocês vão entender o motivo dela estar aqui, mas eu acho que é justo. A Sarada se mostrou uma personagem bem forte e ela ainda vai evoluir mais, ainda tem um Mangekyo, possivelmente outras técnicas que ela não demonstrou até o momento, então eu acho que é justo colocar a Sarada aqui pelo menos em forte. Só lembrando também que um dos critérios que eu vou utilizar aqui nessa tier list é que personagens da mesma categoria, né, eles vão ser ranqueados. Então, por exemplo, o personagem que ficar mais para a esquerda é o mais forte, né? Então aqui a Sarada, vamos supor que tivesse mais 3 personagens aqui, seria a primeira Sarada a mais forte dessa categoria e assim sucessivamente, beleza? Só para deixar já avisado. Agora bora falar do Sasuke, né? Agora veio o Sasuke. E o Sasuke, o que é o Sasuke, né, mano, em Boruto TBV? A gente ainda não viu a luta dele completa contra o Code, foi mostrado ali só algumas rápidas cenas num flashback. Porém, o Sasuke é o Sasuke que tá sem Rinnegan, e o Sasuke sem Rinnegan, ele mantém ali a maioria das habilidades dele, do Mangekyo Sharingan. Perdeu, obviamente, o Amenato de Cara, que era a técnica especial do seu Rinnegan, e também o ninjutsu de espaço-tempo, os portais que ele conseguia fazer. Porém, fora isso, ele mantém basicamente tudo. Claro que existe uma grande discussão aí no fandom com relação ao Susanoo perfeito do Sasuke. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porém, independente de qualquer coisa, o Sasuke ele mantém a maioria das habilidades dele, e também tem o fato de que ele feriu o olho do Code. Eu vejo umas pessoas querendo fazer ali um malabarismo, mas o mangá deixa claro que foi o Sasuke. Ele tá com a espada apontada pro Code e o próprio Code fala maldito Uchiha. Então sim, o Sasuke conseguiu ferir o Code sem limitadores e com um exército de garras sujas. Então esse é um feito bem impressionante, até por isso eu coloquei o Sasuke aqui nessa lista, apesar dele ter sido pego, né, e transformado numa árvore, mas esse feito é bem impressionante. Então eu acho que o Sasuke ele ficaria aqui em fortes, né, na frente da Sarada. Por enquanto, né, a gente ainda não sabe o poder do Mangekyo Sharingan da Sarada, a gente não sabe ainda as outras habilidades que ela vai demonstrar. Por enquanto eu não acho que a Sarada ela conseguiu ultrapassar a força desse Sasuke. Tem tudo para conseguir isso, né? Ela, como eu falei, tem o Mangekyo Sharingan e também outras habilidades que a Sarada pode demonstrar. Porém, no momento, cara, o que a Sarada mostrou até o capítulo 16, tudo que ela tem, o Sasuke também tem. E mais nesse caso, porque a Sarada despertou o Mangekyo Sharingan, mas não usa. Então a gente teoriza que ela não sabe nem que tem esse poder, ou que ela tá guardando. Porém, considerando que na luta ali contra o Hidari, ela nem pensou em utilizar essa habilidade, né? Então tudo leva a crer, né? Eu apostaria no momento que ela não sabe que tem Mangekyo, mas enfim, isso a gente vai ver mais pra frente. No momento eu acho que o Sasuke ele tá à frente da Sarada. Inclusive o próprio Sasuke ele conseguiu ali, né, encarar o Code minimamente, segurar ele pro Boruto fugir, apesar de que ele acabou, né, sendo pego no final. Já a Sarada, ela, né, eu acho que o próprio Boruto sabia que não poderia deixar ela enfrentar o Code naquele momento que ele chega pra protegê-la. Então talvez isso daí pode ser uma mensagem que a Sarada não tancaria o Code, enfim. E pra galera que ficou chateada que o Sasuke não tá em monstros, mano, é como eu falei antes, vocês vão ver o nível da parada aqui quando eu colocar os personagens dessa categoria. Vai por mim, tá muito coerente o Sasuke tá aqui nessa categoria forte, né? Considerando o verso atual, o Sasuke não tá no nível monstro, rapaziada, até porque, mesmo ele tendo ferido o Code, ele foi pego no final, né? Os garras sujas ali são uma extensão do poder do Code, né? O mérito dele ter conseguido fazer ali os garras sujas, então, querendo ou não, né, é mérito do Code no final ter conseguido pegar o Sasuke com o Tsumeaka.
Em seguida temos a Matsuri, né, uma das Shinjos aí que acabaram sendo criadas pelo próprio Code com a ajuda dele. A Matsuri, o que ela mostrou até o capítulo 16 foi basicamente a luta contra o Gaara, um feito bem surpreendente, né? Tipo assim, não surpreendente, mas um feito legal, porque o Gaara, atualmente ele era o Kage, né, o Kage mais poderoso. Tem até gente que fala que o Gaara seria até superior ao Naruto modo sábio Hokage, polêmica. Mas esse feito aí da Matsuri foi bem impressionante. Ela parece ali que ela nem suou, ela ganhou do Gaara sem grandes problemas. Obviamente que vamos ver mais dela depois do capítulo 16. Pode ser que até no capítulo seguinte essa tier list já esteja desatualizada, dependendo do que acontecer. Sarada e Mitsuki estão nessa missão, então vamos ver. Porém, cara, pelo que foi mostrado até agora da Matsuri, eu sei que ela é uma Shinjo, porém a gente também tem que analisar o personagem pelo que ele demonstrou. Então, tendo em vista isso, eu vou colocar a Matsuri em fortes, porém aqui na frente do Sasuke, obviamente. Sei que vai ter uma galera que vai ficar bolada, se perguntando por que ela não tá em monstros, porém, é como eu falei, quando os personagens forem ranqueados aqui, vocês vão entender o porquê. Ela é uma Shinjo, ela é bastante poderosa, tanto que ela tá aqui na mais forte dessa categoria aqui, né? Primeiro vem a Matsuri, depois o Sasuke e a Sarada, nesse ranking que eu tô fazendo, tendo em vista os meus critérios, porém, eu acho que ela não chega no nível monstros e vocês já vão entender o porquê. Mas com tudo que ela demonstrou e por ser uma Shinjo, né, ela é uma parte do 10 Caudas, pra mim ela tá assim aqui na categoria forte, né, ela é a mais forte aqui dessa categoria. Seguindo aqui temos a Sumire, cara. A Sumire eu não vou nem perder muito tempo, não tô nem fazendo pouco caso da personagem, eu já vou colocar ela aqui em nada demais, porque, mano, essa tier list aqui, ela é baseada nesse verso atual, então tendo em vista o nível dos personagens, dos Shinjos e das ameaças que a gente tem aí, dos personagens também de Konoha, desculpa, mas a Sumire, ela é nada demais, né? Até porque o mangá trata ela ali como uma personagem de apoio. No mangá, ela não demonstrou nem metade do que mostrou no anime com o Nu e toda essa questão. Se fosse a do anime, poderia até colocar aqui em ok, né? Quem sabe? Ou até superior, dependendo do raciocínio que a gente fosse fazer aqui. Porém, como a gente está levando em consideração puramente o mangá, né? Se concentrando aqui, eu vou colocar ela em nada demais. E rapaziada, só para fazer aqui uma observação, não é que eu não posso considerar o anime, porém é aquilo, existem grandes divergências entre mangá e anime, cada um é canon, mas tendo ali a sua própria timeline. Por exemplo, no mangá, né, no anime, a Sarada já é Chunin, mas aqui no mangá, pelo que ficou claro, ela ainda é Genin. Então assim, quando tiverem grandes divergências, por exemplo, cara, a Sumire do mangá é completamente diferente do anime em questão de batalha, então assim, não tem como a gente considerar uma diferença gritante, é como se fossem duas personagens diferentes. Eu sei que talvez eu esteja exagerando, mas eu tô falando no sentido de batalha. A Sumire em TBV, mano, por exemplo, na luta lá contra o Hidara, ela não fez nada, a personagem ela não é tratada nesse aspecto de batalha, ela é mais ali uma assistente do Amado, né, da parte científica. No anime também ela tá sendo ali trabalhando, né, com essa parte já. Porém, no mangá, mano, tendo em vista todas as ameaças e o nível de poder que a obra chegou, eu acho que nada demais é o mais indicado aqui para Sumire. Agora chegamos em Mitsuki Transformação Sábia, Mitsuki Seninka. Cara, o Mitsuki é interessante da gente analisar, se a gente for pegar, né, a história dele lá, o Gaiden dele. É dito, né, pelo próprio Orochimaru que o Mitsuki tinha ainda mais potencial do que ele. Esse é o Mitsuki criança, que ainda não dominava nada desse poder e que ainda assim conseguiu fazer um Speed Blitz ali no Orochimaru e no Log. Já que em TBV, a gente vê que o Mitsuki, ele domina completamente a transformação sábia, já tendo usado mais de uma vez e mostrou ali um domínio realmente absoluto dessa técnica. Bem verdade que ele não conseguiu arrumar nada com o Boruto, que tá em outro patamar, porém, por exemplo, ele tem um feito bem legal, ele conseguiu colocar o Kawaki ali para dormir com o veneno dele. Então, assim, o personagem evoluiu não só em questão de poder bruto, mas ele também continua bem inteligente ali e usando as suas capacidades além da força bruta para tirar vantagem. Então é um personagem que mostrou uma grande evolução. Não sabemos se ele ainda vai demonstrar mais poder, se ele ainda tem alguma carta na manga, mas por o que foi mostrado até agora do Mitsuki,
eu coloco ele em fortes, abaixo da Matsuri, tipo, até o capítulo 16, a gente sabe ali que o Mitsuki ele foi pra missão no País do Vento com a Sarada e o Konohamaru, né, e estão ali 2 Shinjos, a Matsuri e o Ryu, o Shinji Ryu, a gente não sabe como é que vai ser, mas muito provavelmente, mesmo caso eles consigam derrotar esses Shinjos, o Mitsuki não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, pensando em força bruta, né, em poder, eu tenho quase certeza que o Mitsuki ainda tá abaixo da Matsuri. A questão seria o Sasuke, aí vai ser polêmico agora essa escolha. Eu não sei onde colocar ele, por enquanto eu vou colocar ele aqui, né, abaixo do Sasuke. Mas o que vocês acham, galera? Vocês acham que o Mitsuki superou o Sasuke? Porque assim, a gente tem que levar em consideração que quando o Mitsuki estava enfrentando o Boruto, ele fala que o Boruto realmente deve ter se tornado mais forte do que o Koji. Sendo que apesar do Sasuke ter perdido pro Koji, ele perdeu, mas conseguiu fazer um calor ali nele, né? Até surpreendeu o Koji, conseguiu tirar o olho dele ali, né? Arrancar fora. E também se mostrou um desafio ali pro Koji sem limitadores. Será que o Mitsuki ele conseguiria isso? Não sei. Talvez eu coloque então o Mitsuki por enquanto abaixo do Sasuke. No final a gente pode tentar rever isso daqui pra gente não perder tanto tempo. Porém, eu acredito que o Mitsuki ainda esteja acima da Sarada, beleza? Isso aqui pode mudar facilmente. Até acredito que a Sarada no final da obra se torne bem mais forte do que todos esses aqui, entendeu? Porém, por enquanto eu ainda acho que o Mitsuki tá à frente da Sarada. A transformação Seninka dele é bem roubada, mas isso pode mudar quando a Sarada realmente demonstrar o Mangekyo dele. Então, por enquanto eu acho que isso daqui é o que faz mais sentido. Rapaziada, agora a gente chegou no GOAT, no Boruto Otsutsuki, Boruto Uzumaki, como você queira chamar ele. Com o Boruto eu não vou ter, nem vou perder muito, tá aqui no mais forte, tô zoando, ele tá aqui em monstro. Cara, olha só, o Boruto, ele é um caso interessante de se analisar. A gente já fez vários vídeos sobre o Boruto, nem precisa perder muito tempo aqui, né? Ele se tornou um personagem de primeira linha, né? Tudo que o Sasuke tem, ele passou pro Boruto, isso é dito pelo próprio Sasuke. Então todos os jutsus, habilidades que o Sasuke podia passar pro Boruto, o Boruto aprendeu. E até mais, né, rapaziada? Ele aprendeu o Hiraishin ali, que foi explicado no último capítulo, no mais atual aí, como ele desenvolveu, baseado no ninjutsu de espaço-tempo do clã Otsutsuki, que ele já naturalmente iria acabar dominando. Aprendeu, né, desenvolveu ali o Rasengan Zuhiko, que faz uso de uma energia completamente nova na série, a energia planetária, que o database deixa claro que não é a mesma coisa que energia natural. Uma técnica bem poderosa que na potência máxima ele conseguiu, né, destruir completamente ali um Shinjo, justamente o clone do Sasuke, só na forma base, sem nenhum amplificador como o Karma, né, qualquer nível ali do Karma, a essência do Karma ou a forma Borushiki, ele já demonstrou tá acima do Mitsuki, transformação sábia, e ele também demonstrou estar forte e rápido o suficiente para reagir aos golpes do Koji, mesmo de costas e mesmo com o Koji usando ali o Karma branco dele. A galera fica falando que o Boruto só derrotou o Koji com o Rasengan Zuhiko, é verdade, porém ele também foi mais rápido, né? Ele demonstrou ele ter uma percepção boa bastante para conseguir ali reagir ao Koji. Koji esse que, apesar de ter sido ferido pelo Sasuke, acabou também derrotando ele no final. Então esse Boruto aqui, cara, ele é basicamente tudo que o Sasuke tinha, que passou para ele, né? Ele também é tão gênio quanto o Sasuke, só que mais, ele é o Otsutsuki, tem as habilidades naturais ali, ele consegue voar, ele consegue usar ninjutsu espaço-tempo, como o Hiraishin, que é uma técnica, uma variante que ele criou, tem o Rasengan Zuhiko, isso tudo na forma base. Então assim, não tem da onde a gente, não tem o que inventar que ele é superior a todos esses personagens, incluindo a Matsuri, né? O pessoal pode usar aí o argumento de que a Matsuri conseguiu prender o Boruto quando ela apareceu, porém galera, aqueles personagens apareceram do nada, pegaram o Boruto de surpresa e eram 4 ali no final das contas. Então o Boruto fugiu porque era um ambiente ali que ele não estava preparado, e como o Kashin Koji falou depois, né, o próprio Boruto também, se ele for devorado pelos Shinjos, aí acabou o planeta. Mas se a gente for parar pra pensar, o Boruto ele é superior a todos esses personagens, então ele vai ficar aqui em monstros. Tá, agora a gente vai aqui pro Inojin, mano. O Inojin já, sem pensar muito, eu já vou colocar aqui em nada demais. Galera, vocês vão desculpar quem é fã aí do Inojin.
né? Eu falo Inojin, enfim, desculpe aí a pronúncia, mas rapaziada, assim, né, desde a fase 1, Inojin já não era grandes coisas. Se você for pegar ali na parte 1, ele perdeu, se eu não me engano, pro Araya, né, se eu não tô enganado, e depois ele perdeu lá pro Hulk no novo Exame Chunin. Então, assim, ele já não é um dos personagens mais poderosos da nova geração, isso daí é fato. Ele tem ali umas habilidades interessantes, né, do clã dele, né, do pai dele também, do Sai, do clã Yamanaka. Porém, rapaziada, olha os personagens que a gente tá falando. Então, como eu falei, essa tier list, ela é baseada no verso atual, né, no que tá surgindo agora. E a gente viu em TBV mesmo que o Inojin pouco pôde fazer ali. Claro, você pode levar em consideração que ele também foi encarar logo o Jura, né? Ele que era o mais forte dos Shinjos, então é algo para levar em conta. Porém, se você for parar pra pensar, mano, eu acho que nem ok ele se encaixa. Como eu falei, quando eu for também colocando os personagens aqui nessa categoria, vocês vão ver, né? Vai dar pra fazer uma comparação melhor. Porém, pelo que foi mostrado, mano, das novas ameaças, do que até o Inojin pode fazer, sinceramente, eu acho que ele é nada demais. Ele estaria ali numa categoria atual do verso de fracos mesmo, de personagens que é forte se você for pensar num ninja, né, da idade dele. Porém, comparado com o resto, né, com a fase atual, eu acho que nada demais. É o que mais se encaixa a ele, né? Mas, obviamente, ele tá à frente da Sumire, porque mostrou mais coisas. Tá, agora vamos falar do Ryu, o novo Shinjo que surgiu aí. O Ryu, ele é um pouco engraçado de se analisar, porque tudo que eu for falar aqui ou pode ser reforçado nos próximos capítulos, ou pode ser simplesmente, tipo, ficar desatualizado total, porque o Ryu, ele tá nessa missão do País do Vento com a Matsuri, vai enfrentar ali provavelmente o time da Areia e também Konohamaru, Mitsuki e Sarada. Então, ou ele pode se mostrar uma grande decepção, ou ele realmente pode fazer jus ao que ele apresentou até agora. Porém, vamos lá, o Ryu, ele tem ali toda aquela expectativa do mangá, que tá meio que fazendo parecer que ele vai ser ali um dos Shinjos mais fortes, talvez o mais forte depois do Jura, né, não deve ser nem um Hidari. Ele tem as habilidades do Shinki, como por exemplo a areia de ferro, então ele tem o estilo magnetismo, o que é bem perigoso para ficar nas mãos de um Shinjo, tanto que também já é dito que ele pode desfazer o selo lá da técnica especial de selamento do Shinki. Então assim, ele tem tudo que o Shinki tem e é ainda mais forte porque ele é um Shinjo. Obviamente, cara, que no caso lá do Hidari, já essa lógica não se aplica, né? Porque ele não pareceu ser mais forte do que o Sasuke. Isso aí também pode variar de Shinjo para Shinjo. Porém, pela imponência ali do próprio Ryu que ele demonstrou, eu diria que ele é sim muito mais forte que o Shinki, até porque o próprio Shinki, ele acabou sendo pego ali pelo Sumeaka, então não pareceu que o Shinki, ele tá tão mais poderoso nessa nova fase, pode ser só impressão. Ele acabou desenvolvendo uma técnica bem interessante, que é aquela técnica de selamento, né? Que ninguém pode fazer, só o clone dele, que é o Shinki, né, que é justamente por ser o clone dele e ter as mesmas habilidades. Porém, o próprio Ryu, ele tem um feito bem impressionante, onde ele consegue ali pegar o Code sem grandes esforços, né? Ele consegue prender o Code, que não consegue se soltar, né? O Ryu só solta ele com a ordem do Jura e demonstrou ali que provavelmente ele é mais forte do que o Code sem limitadores, que realmente é um personagem que só apanha no momento. Porém, mano, o Ryu demonstrou ali, pelo menos até o capítulo 16, que tem grandes chances de ele ser o Shinjo mais forte depois do Jura, né? Ele brincou com o Code ali, o Code não fez nada, mano, com ele, e parece que o Ryu, o Code não ia conseguir se soltar ali se não fosse a ordem do Jura. Então assim, tendo em vista tudo isso, eu pensei em colocar o Ryu aqui em Monstros, obviamente atrás do Boruto. Porém, cara, eu tô com medo de colocar ele aqui e ele se provar ser uma grande decepção nos próximos capítulos. Ou então de eu colocar ele aqui em Fortes e ele realmente se mostrar, né, fazer jus ao que ele pouco mostrou até agora ou até mais. Então eu não sei. Por enquanto eu vou colocar ele aqui, eu vou revisar isso aqui no final do tier list para ver se eu mudo alguém de lugar ou não.
Porém, pelo que ele mostrou, ele seria o Shinji mais forte, então ele tá, obviamente, à frente da Matsuri. Porém, ele tem menos feitos que o Boruto, né? O Boruto demonstrou ser superior. Então, por enquanto, eu vou colocar o Ryu aqui em fortes, cara. Não tem jeito, eu tô analisando o personagem pelo pouco que ele mostrou até agora, só que ele demonstrou muito pouco até o capítulo 16. Então, eu acho que é o mais justo colocar ele aqui como o mais forte da categoria fortes. Continuando, a gente tem o Araya. E cara, o Araya, eu não sei se fala assim, eu acho que é Araya que se fala o nome dele. Eu coloquei o Araya porque, como eu falei, ele, apesar de ter aparecido agora, ele se encaixa ali no critério que eu utilizei de personagens que apareceram em Boruto Ult Blue Vortex, mas que eles tiveram ali em alguma situação de combate. Ele realmente estava ali contra a Matsuri, junto do time dele, o Shinki, a Yodo e o Gaara. Só que ele acabou ali sendo preso, né, pela areia do Gaara para proteger eles. Então, até por conta disso, eu já vou considerar o personagem aqui na lista. Parece também que, como ele tá nessa missão, ele vai participar de batalhas nos próximos capítulos. Então, eu vou colocar o Araya aqui, beleza? E, mano, analisando o Araya, nada demais. Porém, por que eu tô colocando ele aqui entre os mais fortes aqui, o mais forte do nada demais? Primeiro porque no exame Chunin ele derrotou o Inojin, se eu não me engano. Isso acontece no mangá e também no anime, né? Ele derrota no exame Chunin sem grandes dificuldades, tá? Já naquela época ele derrotou o Inojin sem grandes dificuldades. E no novo exame Chunin, lá no anime, né? Quando ele retorna para assistir o pessoal lá da Folha, todo o time dele já é Chunin. Eles até fazem uma brincadeira ali de que o pessoal de Konoha tava demorando para se tornar Chunin e o próprio Inojin tava nesse exame Chunin e ele perde. Ou seja, ele não se mostrou digno de ser um Chunin e o próprio Araya, ele já era. Porém, obviamente, que a gente tem que ver como que o personagem tá agora em TBV. Porém, mano, como o Inojin, ele não demonstrou uma grande evolução da primeira fase para a parte 2, e como o Araya já era bem superior ao Inojin naquela época, tanto que ele conseguiu derrotar ele sem grandes esforços, então eu coloco ele naturalmente à frente do Inojin, beleza? Ele também tem aquela técnica de marionete, se eu não estou enganado, então ele é um personagem ali que tem um potencial bem grande. Sei que a galera vai ficar chateada, cara, por eu estar considerando o anime, e no caso da Sumire eu não considerei muito, porém, mano, como eu falei, eu vou considerar o anime se forem coisas que não forem tão divergentes com o mangá, porque por enquanto a gente só tem um mangá de TBV, e no caso do Araya, ele ainda derrota o Inojin no mangá. Então, assim, o que o anime faz é só complementar ali as habilidades do personagem, porém, no próprio anime, cara, ele tem tudo que ele demonstrou ali no mangá, né, que também não foi muita coisa, mas no caso da Sumire, cara, é como se fossem dois personagens completamente diferentes, assim, em questão de batalha. Então, na minha opinião, eu não achei coerente considerar o Nui para a Sumire. Obviamente que vocês podem ter a opinião de vocês, se vocês quiserem que futuramente, quando a gente for fazer uma nova tier list, eu considere o Nui na Sumire, a gente pode considerar, beleza, as novels também, porém por enquanto eu não achei tão coerente assim. Enfim, comente aí o que vocês acham disso. O próximo da lista é o Shikamaru, que apesar dele não ter entrado ali numa situação de batalha, ele entra ali no critério de ser um dos principais personagens de Blue Vortex, né? Ele é um dos principais ali, ele é o novo Hokage, então o Shikamaru, ele vai ser considerado aqui. Shikamaru, que é um personagem que ele sempre foi ali destacado pela sua inteligência em combate. Em questão de jutsus, ele tem basicamente ali o Kagemane, né? O jutsu Possessão das Sombras, e também as variações dele, como enforcamento pelas sombras, porém agora ele é adulto, né? Então ele provavelmente consegue manter esse jutsu por mais tempo, já que a energia mental e física dele é superior, consequentemente fazer o chakra dele ali ser um pouco maior, né, ter mais qualidade. Porém, em questão de jutsus, o Shikamaru não foge muito do que a gente já viu, né, até ali no Shippuden, né, o que aumenta é só sua inteligência, que já ajuda bastante, porém ele nunca foi um personagem ali da porrada franca. Então, onde a gente vai colocar o Shikamaru? Cara, então, eu vou colocar ele em ok. Eu poderia colocar ele em fortes, atrás da Sarada? Poderia, porque eu acho que em questão de combate, mano, de habilidades, a Sarada ela já superou o Shikamaru. E
quem acha que é loucura, mano, vamos levar em conta que o próprio Shikamaru, ele só é o Hokage porque o Naruto ele acabou sendo selado, ele ali era o mais indicado, era o mais próximo do Naruto. Porém, cara, hoje em dia isso não quer dizer nada. A própria Sarada já é considerada uma Jounin, né? Se ela fosse uma Jounin, ela seria uma das mais poderosas. Então essa parada de Mitsuki e Sarada serem nível Kage, mano, vocês vão me desculpar, mas não é nenhuma surpresa. Então, sim, eu acho a Sarada, em questão de combate, superior ao Shikamaru. Ela ganharia o Shikamaru numa luta? Cara, racionalmente sim, mas depende também das estratégias que o Shikamaru iria utilizar. A gente sabe que ele é bem inteligente. O Jutsu de Posição das Sombras, se pegar também ele dependendo, pode ser fatal. Porém, por enquanto, eu vou colocar ele aqui em ok. Tá, eu não acho que o Shikamaru seja um personagem forte. Eu acho que ele é um personagem que, mano, ele pode ganhar de vários ninjas mais fortes, porque ele é inteligente, ele também tá mais experiente, porém eu não acho que ele entra na categoria fortes, tá? Ao lado desses personagens aqui. Vou revisar no final, mas por enquanto eu vou colocar ele em ok, beleza? Agora vamos falar do Kashinkoji. O Kashinkoji, ele demonstrou uma nova habilidade bem poderosa, que é as 10 direções ali, que dependendo de como ele usar, pode ser bem interessante para futuras batalhas, né? No caso, ele já pode se antecipar, ele já pode saber, né, que ele, em determinado momento ele vai acabar enfrentando um adversário, ou que é muito provável. Com isso, ele já pode ali se precaver, né, e pensar ali em algumas soluções para, se ele realmente encarar esse adversário, ele conseguir lidar com ele. Obviamente que existem exceções, como no caso do Jura, porém essa é uma habilidade que, apesar dele não ser útil ali no meio de uma batalha ali diretamente, pode ajudar antes dela acontecer. Falando do Kashinkoji em si, ele é um personagem bem poderoso, ele é o clone do Jiraiya, ele tem um modo sábio perfeito, ele consegue utilizar ali o Chodama Rasengan, ele conseguiu também ali encarar o Jigen. É verdade que eles tinham pensado numa forma de tentar combater o Jigen com uma estratégia, pegaram ele ali no momento também onde ele estava mais vulnerável, porém não deixa de ser um feito bem impressionante. Obviamente que ele não consegue ali lidar com o Ishiki, o que não é nenhum demérito ao personagem, porém ele é bem forte, rapaziada. Ele é bem inteligente, ele consegue pensar ali em formas de lidar com diversas situações em combate. A gente viu isso na luta contra o Jigen, então sim, eu já acho que ele tá aqui na prateleira dos fortes. Vou colocar ele à frente do Mitsuki e da Sarada por enquanto. Eu acho que a Sarada e o Mitsuki ainda não ultrapassaram o Kashinkoji. Sobre o Sasuke, eu ainda vou colocar o Kashinkoji à frente dele, se bem que isso daqui também a gente pode questionar, daria um bom vídeo se a gente fosse fazer um vídeo ali comparando as habilidades do personagem. Por enquanto eu vou colocar ele aqui, vou dar uma revisada no final, mas por enquanto eu já posso cravar aqui que, na minha opinião, ele é superior por enquanto ao Mitsuki e a Sarada, beleza? Não acho que num combate direto 1 contra 1 a Sarada derrotaria o Kashinkoji ou o Mitsuki derrotaria o Kaká. Talvez o Mitsuki tivesse mais chances ali por conta da transformação Seninka, mas por enquanto eu vou colocar o Kashinkoji à frente. O próximo aqui da lista é o Mamushi, o único dos Shinjos que até o capítulo 16 não demonstrou praticamente nada. Na verdade, né, ele demonstrou uma capacidade ali que ele consegue ver a Eida quando ela tá usando o Sharingan no tempo atual. Então, se a Eida estiver olhando pros Shinjos ali, ele consegue observá-la. A Eida falou ali que é uma habilidade que ela não consegue entender bem, porém ele tem essa capacidade. A galera já tá considerando que o Mamushi é o mais fraco dos Shinjos porque ele é o clone do Bug. Eu não teria tanta certeza disso, ainda mais depois do último capítulo, onde o mangá meio que tá querendo dizer que ele é um personagem ali bem especial, considerando que o alvo dele é a Eida e que a Eida não é uma combatente e que provavelmente o Daemon vai proteger ela. Ou seja, teremos provavelmente Eida, no caso Daemon contra o Mamushi. Isso significa que grandes chances do Mamushi mostrar ali algumas habilidades que a gente ainda não sabe, e também talvez ele consiga ali algum feito bem importante. Será que ele seria capaz de derrotar o Daemon? Por enquanto não dá pra gente saber, a gente não tem tantos feitos do Mamushi, porém sabemos que ele é um Shinjo, cara, então ele tá na categoria fortes. Eu só não sei onde eu encaixo ele aqui, provavelmente eu coloco ele à frente, cara, da Sarada e do Mitsuki, porque ele é um Shinjo
e a Sarada, por enquanto, ela não demonstrou talvez uma habilidade para derrotar um Shinjiro 1 contra 1. Pode ser que isso mude nos próximos capítulos, né, que a gente vai ter ali a Sarada enfrentando os Shinjis, porém, por enquanto, eu coloco ele aqui na categoria, né, de fortes, porém eu acho que o Kashinkoji provavelmente, até por conhecer os Shinjis ali com as 10 direções, já deve saber os pontos fracos, os pontos fortes dele, então talvez o Kashinkoji conseguisse arrumar alguma coisa contra o Mamushi, enfim, então por enquanto eu vou deixar o Mamushi aqui, beleza? A próxima da lista é a Eida. Cara, a Eida é interessante analisar ela porque, como eu falei, ela entra aqui não porque ela participou de alguma batalha, até porque ela nem é combatente, porém, a Eida é uma das principais personagens de Two Blue Vortex, né? Se não fosse pela onipotência dela, né, muita coisa não estaria acontecendo, então ela entra aqui. Porém, cara, a Eida, ela sofre de um mal aí onde muitas pessoas acabam subestimando a personagem porque ela não é combatente. Só que essas pessoas se esquecem que, cara, a habilidade do fascínio, né, do charme ali da Eida, chame como você quiser chamar, ela impede que, tipo, mais de 99% da população não consiga sequer enfrentá-la, mano. Então, tipo assim, ela é uma das personagens mais poderosas, porque dependendo de quem ela quiser matar, mano, ela só vai chegar ali na frente da pessoa, vai pegar uma kunai, qualquer coisa e vai matar ela. Então, assim, a Eida é uma personagem bem forte. Ainda não temos a certeza absoluta se os Shinjis, eles são imunes ao fascínio da Eida pelo medo da Eida. Eu considero que eles talvez sejam, mano, até porque nem faria sentido o Mamushi ter ela como alvo, chegar lá e aí o fascínio pegar ele. Então eu já teorizo que provavelmente, cara, os Shinjis são imunes ao fascínio, até porque eles são parte do 10 Caudas, eles têm ali um pouco de dados Otsutsukis que vieram do Ishiki, né, diretamente do karma do Koji, e também tiveram ali na própria criação deles um Shinjutsu do Shibai, que são as marcas de garra que tá ali no DNA deles, eles podem usar, tá no corpo dos Shinjis, e a gente sabe que também o fascínio é fruto da onipotência que também veio do Shibai, então ali tem como o roteiro fazer ali uma manobra para tornar os Shinjis imunes. Porém, é o seguinte, cara, muitos personagens que estão aqui seriam derrotados facilmente pela Eida. Por exemplo, se a Eida fosse enfrentar o Kashinkoji, provavelmente não, o Kashinkoji seria derrotado por conta do fascínio. O Mamushi, como eu falei, se os Shinjis forem imunes, eles basicamente ali vai conseguir derrotar ela facilmente. Mitsuki já pega no fascínio, porém a Sarada é imune. Se a Sarada quiser derrotar a Eida no 1 contra 1, tipo, ela vai matar ela. Entendeu? Então, assim, é bem complicado analisar a Eida, porque se o personagem for imune, o personagem consegue matar ela sem problemas. Só que aqui também tem personagens que a Eida, ela simplesmente derrotaria fácil porque eles são pegos pelo fascínio. Então, tipo assim, a Eida é muito difícil, cara, tu ranquear ela aqui. Então, assim, mano, eu vou usar uma linha de raciocínio aqui que eu não sei se vocês vão gostar, e aí eu vou entender, mas é o que faz mais sentido pra mim. Vamos supor que os Shinjis sejam imunes ao fascínio da Eida, como parece que eles são. Então isso significa que ela não derrotaria nenhum deles. Porém, todos os outros personagens, com exceção da Sarada e da Sumire, né, que são imunes por alguma razão, por algum motivo, então isso significa que o resto aqui, cara, ela passaria o rodo, entendeu? Então por conta disso, mano, eu vou colocar a Eida em monstros. Por quê? Porque a Eida, ela é um monstro, mano. Tipo, ela é uma personagem, cara, que ela pode derrotar qualquer um. Literalmente, mano. Olha só, os únicos personagens que a Eida não pode derrotar são Otsutsukis no momento da obra. A gente só tem o Boruto e o Kawaki ali como Otsutsukis. Ela não pode derrotar, provavelmente, os Shinjis. Isso ainda não foi cravado na obra, tá? Tudo leva a crer, mas ainda não foi cravado. E também a Sarada Sumire, que é uma exceção ali. De resto, cara, ela pode derrotar qualquer um. Então, por isso que é muito difícil, mano. Porque, por exemplo, se eu for colocar ela aqui atrás da Sarada, porque a Sarada, ela é imune, então é mais forte do que a Eida, querendo ou não, se fosse num combate direto, ela levaria vantagem. Mas e aí o Mitsuki, que a Eida poderia derrotar facilmente, e o Kashinkoji, entendeu? Então a Eida, mano, se bobear, talvez seria melhor ela nem tá aqui, entendeu? Porém, nessa minha linha de raciocínio eu vou colocar ela em monstros, porque com exceção dos Shinjis e da Sarada da Sumire, ela passa o rodo em qualquer um, mano, não tem assim
não tem debate. Então eu vou colocar ela aqui porque o poder dela, né, já é dito que ela pode dominar o mundo se ela quiser com esse poder. É um poder muito roubado, mano, não só o fascínio, mas o Sharingan e também a onipotência que pode ser ativada a qualquer momento, dependendo ali do inconsciente dela, do desejo dela de ajudar alguém ou de fazer alguma coisa. Então eu vou colocar ela aqui. Porém, comente aí, mano, como é que a gente vai analisar a Ada até em próximas tier list? Comente aí a sua opinião sobre isso. Seguindo aqui temos o Code sem limitadores. Cara, o Code também é outro personagem muito difícil de você analisar, porque teoricamente ele é mais forte do que o Jigen. Eu já fiz um vídeo explicando isso. O poder bruto, ele é superior ao Jigen, até porque o Jigen ele era um receptáculo fracassado. Porém, o maior feito do Code até o momento foi justamente derrotar o Sasuke com os seus Sumeaka, que tinha um montão lá, e ele também acabou perdendo um olho. Então, até o Sasuke, que é o maior feito dele até agora, né, que ele derrotou, ele não saiu ileso. Então, como é que a gente vai analisar o Code? Ele também é outro personagem muito difícil de ranquear. Mas, vamos tentar encontrar aqui uma posição para ele. Ele é mais fraco que o Ryu. O Ryu prendeu ele ali facilmente. A Matsuri também a gente pode já teorizar aí que talvez ela não perderia pro Code numa batalha, apesar de que isso daí é só especulação. Code é mais forte que Sarada, é mais forte que Mitsuki. Contra o Kashinkoji, a gente teria um problema, porque o Kashinkoji talvez ele já pode saber como derrotar o Code com as 10 direções. Talvez ele já tenha ali algum plano caso ele tenha que enfrentar o Code. Então talvez o Code, o Kashinkoji pode ser um adversário bem cruel pra ele, né? O pior tipo de adversário. Sasuke, o Code, ele é superior, né? Apesar dele ter contado ali com esse Sumeaka e ele foi ferido. O Code, no geral, é superior a esse Sasuke. Então, mano, talvez o Code entraria aqui. Não sei se eu coloco ele na frente da Matsuri, porque eu ainda tenho minhas dúvidas se ele derrotaria a Matsuri, mano, no 1 contra 1. Até o momento o Code se mostrou ser mais fraco do que o Jura, obviamente, do que o Ryu, né? Contra a Matsuri ele não teve ainda um embate direto. Contra o Hidari, né? Ele ia levar um Chidori ali, mas ele abaixou junto do Boruto. Cara, eu vou dar o benefício da dúvida para esse falso aqui do Code, que até o momento só deixou todo mundo bolado, porque ele ainda não demonstrou do que ele é capaz, ou então ele é uma grande farsa mesmo. Vou dar o benefício da dúvida para ele e vou colocar ele aqui, atrás do Ryu, beleza? Vou colocar o Code sem limitadores aqui, acho que é a posição mais justa para ele. O próximo é o Shink. Cara, como eu falei, o Shink ele não demonstrou quase nada aqui em TBV. Na verdade ele demonstrou. Ele tem um jutsu que ele criou, né? Que é esse jutsu de selamento que nem a Matsuri, que é uma Shinjo, ela consegue desfazer. Pelo visto, realmente, só o Ryu, que é o clone dele direto e tem as mesmas habilidades, vai conseguir desfazer. Então ele tem essa técnica, talvez ele tenha outras. Porém, cara, pelo que foi mostrado, ele realmente não teve uma evolução tão grande, porque ele era um grande gênio ali na parte 1 de Boruto, né? Ele era ali o Genin mais forte até certo momento. Porém, mano, assim, o Gaara prendeu ele junto do time dele para proteger a Matsuri, e quando ele saiu ele não arrumou muita coisa, ele acabou sendo mordido ali por um Tsumeaka, né, ou seja, talvez a reação dele não seja grande coisas também. Então assim, ele é um personagem que ele obviamente está mais forte do que a versão dele na parte 1, porém também, cara, ele não evoluiu tanto assim como a gente pensava que ele iria evoluir. Tem uma técnica bolada de selamento, uma técnica bem poderosa, né, talvez se ele pegue ali num adversário, fim de jogo, porém, cara, só isso eu acho que não basta pra ele subir muito aqui no ranking. Eu vou colocar, cara, eu poderia colocar ele em fortes, aqui, tipo assim, no último dos fortes, porque a Sarada demonstrou bem mais evolução e feitos, que a Sarada desviou de um Shinjo, e o Shink pouco pôde fazer contra os Sumeaka. Cara, eu vou colocar o Shink aqui em ok. Vou colocar ele à frente do Shikamaru, porque eu acho que ele tem um poder ali bem interessante. Talvez numa luta 1 contra 1 o Shink talvez levasse melhor, ou não. Enfim, eu vou colocar ele aqui em ok, tá? O Shink não demonstrou praticamente nada aqui em TBV. Tem uma técnica bem poderosa que se pegar, né, no adversário pode ser fim de jogo, porém de resto, cara, ele me pareceu ali bem comum mesmo. Mas enfim, deixa nos comentários, vocês acham que seria mais justo o Shink tá aqui na categoria dos fortes, ou em ok mesmo, porém abaixo do Shikamaru? Eu ainda acho que ele tem mais potencial que o Shikamaru, né, mano? O Shink, ele é o futuro da Vila da Areia, enfim. O próximo é o Gaara. O Gaara, cara, eu já acho que já não tem nem muito aqui o que fazer. Eu já vou colocar o Gaara aqui em ok.
Ele é mais forte, obviamente, que o Shinki e que o Shikamaru. Ele é o Kage mais forte no momento. Porém, eu não acho, cara, que o Gaara entra ali na categoria dos fortes. Primeiro que ele foi facilmente derrotado ali por uma Shinjo. A gente, obviamente, tem que ver mais do nível de poder da Matsuri. Só que o Gaara não demonstrou tanta coisa assim. A Sarada tem um feito bem interessante ali contra os Shinjis, contra o Hidari, que parecia ser bem superior a Matsuri. Vou repetir mais uma vez, a galera não pode ficar se apegando mais a título, cara. Isso daí não tem nada a ver mais. Tipo, Sarada, Mitsuki, todos eles já têm nível Kage, mano. O nível Kage atualmente, ele é mais um título do que qualquer outra coisa. Tanto que o Shikamaru, ele se tornou ali o Hokage, ele nem é o ninja atualmente mais poderoso da Vila da Folha. Porém, eu acho que é justo, cara, o Gaara ficar aqui em ok, tá? Ele é o Kage mais poderoso, né? Ele é mais forte que esses dois aqui, então eu vou colocar o Gaara em ok. Claro que também precisamos considerar que o Gaara tava tentando defender ali a equipe do Shinki, porém a gente não sabe se foi o próprio Gaara que chamou eles para ir diretamente enfrentar Matsuri. Enfim, de qualquer forma eu acho que em ok tá bom para ele. Cara, agora a gente tem Hidari, onde eu vou colocar o Hidari, mano? Porque, assim, ele demonstrou ser um Shinjo bem forte, porém bem aquém do que a gente pensava que ele era. A gente achava que ele seria o segundo Shinjo mais poderoso, e pelo que parece, não é bem assim. Se a gente for parar pra pensar, o Hidari é mais forte que a Sarada, ele é mais forte que o Mitsuki, talvez seja mais forte do que o Mamushi e também o Kashin Koji. Porém, vocês acham que o Hidari, cara, superou o Sasuke? Mesmo sem o Rinnegan, porque você pode argumentar que o Hidari ele é uma parte do 10 Caudas, né, que o Hidari ele tem ali todas as características, né, e ups naturais por ser um Shinjo. Porém, mano, vocês acham que ele superou o Sasuke? Sinceramente, eu não tenho essa certeza absoluta. De verdade, eu não sei se no embate direto, cara, o Sasuke não teria chances contra o Hidari. Enfim, então por enquanto eu vou colocar o Hidari aqui. Eu acho que o Ryu é superior a ele. A Matsuri eu não tenho certeza, tá? Porém ela demonstrou um feito bem impressionante derrotando o Gaara ali e o time da areia como se não fossem nada. Talvez a galera pode achar maluquice, mas eu vou colocar ele aqui. Não sei se seria mais sentido, talvez, colocar ele à frente aqui do próprio Sasuke e da Matsuri. A gente também tem que levar em consideração que o Hidari foi derrotado pela potência máxima ali do Boruto. Usou ali praticamente tudo que ele tinha no momento, quase tudo, né? Junto ali da Sarada. Vou colocar ele aqui, mano. Vou colocar o Hidari à frente do Sasuke e da Matsuri, no final a gente rever. Himawari, cara. Chegou a Himawari, uma personagem que eu queria muito analisar. Himawari é uma personagem bem interessante da gente analisar o nível de poder dela aqui em TBV. Cara, falando da Himawari, a gente sabe que atualmente o maior poder dela é a Kurama. Só que não da mesma forma que o Naruto, porque ela e a Kurama são uma coisa só. Elas são mente e corpo. Então é como se a Himawari, ela realmente se tornasse ali uma raposa humana, né? Vai até um pouco, pega até um pouco das ideias que o Kishimoto tinha lá pro piloto de Naruto, onde o Naruto realmente ia se tornar uma raposa. A gente viu também que ela foi bastante elogiada pelo Jura. Ela pode usar a Bijudama já, mano, sem grandes problemas. Ela mal conseguiu o poder da Kurama e já conseguiu usar a Bijudama. É dito pela Kurama que ela é a personagem que tem mais compatibilidade com ela, até mais do que o Naruto, né? Isso se deve também ao fato de que a Himawari, ela tem o sangue Uzumaki, tem o sangue Hyuga, ela é filha do próprio Naruto, então herdou tudo que ele tinha. E também, né, a gente também não pode esquecer que justamente pelo fato do Naruto ter sido o antigo Jinchuriki da Kurama, a Himawari herdou grande parte do chakra dela. Então assim, a galera fica pegando no pé de que é forçado a Himawari ela ter mais potencial que o Naruto. Mano, não é forçado. Ela é uma Hyuga, uma Uzumaki e também filha do próprio Naruto. Faz muito sentido ela ter todo esse potencial. Não podemos nos esquecer que ela tem um nível de regeneração absurdo. Parece também que o mangá vai trabalhar melhor ela nessa parte. A gente também tem que levar em conta que ela só não tancou o Jura porque era o Jura. Porém, se fosse talvez qualquer Shinjo ali, com exceção do Ryu, pelo que tá parecendo, a
a Himawari poderia ter chances ali de, quem sabe, até derrotar. Depois ela já tava cansada ali quando o Boruto acabou resgatando ela e tava na batalha contra o Hidari. Porém, ela é bem forte, cara. Ela é bem poderosa. Dependendo do nível de ataque que ela sofrer, ela vai conseguir se regenerar. No caso do Jura, é bem complicado porque ele acaba usando ataques ali microscópicos. Então, pode ser por isso que a Himawari não conseguiu, né, ali realmente aguentar a luta por mais tempo. Porém, se a gente fosse parar de forma racional, cara, eu acho que a Himawari, ela tá em fortes, beleza? Eu coloco ela à frente da Matsuri, mano. Eu acho que numa luta entre Sarada, ó, tô com o nome da Sarada na boca. Eu acho que numa luta entre Himawari e Matsuri, a Himawari levaria melhor. Depende do que a Matsuri vai demonstrar. Porém, mano, a Himawari, ela durou até que bastante tempo com o Juri e foi bastante elogiada por ele. E ainda acho que a Himawari vai evoluir mais. Então, em feitos, cara, do que foi demonstrado até agora, eu coloco a Himawari aqui. A galera pode achar loucura, achar que eu tô exagerando. Porém, mano, o poder da Kurama, ele é bem roubado. Só que a gente também tem um problema, né? Porque se a Himawari ficar à frente da Matsuri, ela fica à frente do Sasuke. E aí, vocês acham que a Himawari, ela superou em poder bruto o Sasuke? Isso também é algo que a gente pode parar pra pensar. Eu vou deixar ela por enquanto aqui e dar uma analisada no final. Talvez ela caia pra cá. Acho que no mínimo ela é superior a esses outros personagens. A galera pode questionar o fato dela tá à frente da Sarada. Porém, é aquilo, cara. Eu acho que sem dúvida alguma a Sarada vai superar a grande parte desses personagens aqui. Porém, depois que ela apresentar o Mangekyo Sharingan dela, o nível de poder do Mangekyo dela, outras habilidades, em poder bruto, cara, eu acho que numa luta entre Himawari e Sarada, talvez a Himawari levasse a melhor, porque tem até a questão da regeneração dela. Então, além dela ter o chakra da Kurama, eu acho que ela aguentaria mais, né, uma batalha mais longa e também conseguiria se curar de ataques ali que poderiam ser fatais. Então, eu veria, sim, atualmente, eu veria mais chances da Himawari levar a melhor num X1 contra a Sarada, né, do que a Sarada levar a melhor contra a Himawari, né? A Sarada não tem atualmente ali nenhum recurso para realmente conseguir derrotar a própria Himawari. Chidori, primeiro que teria que pegar na Himawari, com o chakra da Kurama ela é bem rápida. Se pegasse Chidori na própria Himawari, ela teria como se regenerar, dependendo do ataque ali. Depois a gente tem o Sharingan, Genjutsu. A gente sabe que provavelmente a Kurama iria fazer a Himawari sair ali do Genjutsu. Até porque atualmente elas são só uma mente e um corpo. Então eu sei que os fãs da Sarada vão ficar tristes com isso, né? Ou não, né? Só a minha opinião. A gente tá analisando aqui tudo de uma vez só. Mas acho que sim, com o tempo, de repente daqui a alguns capítulos a Sarada já mostra algum feito, algum poder que vai superar grande parte desses personagens. Porém, cara, por enquanto eu coloco a Hima à frente, beleza? No caso do Jura, ela só não aguentou por muito tempo porque era o Jura. Porém, se fosse qualquer outro personagem ali, eu acho que ela iria durar mais tempo. Vamos analisar o Kawaki. Kawaki que não tem muitos feitos, cara, aqui em TBV. Porém, recentemente a gente teve uma boa explicação por o fato dele não ter demonstrado tanto. É que o Amado, ele tá basicamente limitando o poder ofensivo do Kawaki, porém ele tá aumentando o poder defensivo dele para proteger o próprio Kawaki. Então, como é que a gente analisa os personagens? Como eu falei, como é até o capítulo 16, a gente tem que avaliar eles por o que ele demonstrou. Então sim, a gente sabe que o Kawaki ele tem ali todas as habilidades do Ishiki, ele tem o Daikokuten, ele tem o Suko na Hikona, porém ele tá limitado ali pelo Amado. O poder ofensivo dele tá bem fraco, ele foi derrotado por um golpe só, né, ali contra o Jura, se eu não me engano. Ele caiu ali no veneno do Mitsuki, então o Kawaki ele não tem grandes coisas até o momento. Então, rapaziada, como eu falei, tô analisando o Kawaki, né, até agora, o capítulo 16, beleza? Então não estranhe a posição que eu vou colocar ele. Mesmo que o personagem seja bem mais poderoso do que foi mostrado até agora, como eu falei, ele vai precisar que o Amado ele acabe tirando essa limitação que ele colocou, senão ele vai ficar no mesmo nível que ele tá no momento, mano. Então não adianta ele ter vários poderes, ele ter poderes bem roubados do Ishiki, se ele tá limitado ofensivamente. Então, no momento, eu sei que vai ter choro, vai ter muita gente aí que vai ficar bolado, eu coloco ele em fortes. Só que eu não sei se eu coloco ele na frente
da Sarada, ou se eu coloco a Sarada na frente dele, tem o próprio Mitsuki aqui. Eu não sei se o próprio Kawaki conseguiria derrotar um Shinji, porque ele teve bastante dificuldade em derrotar aquele Tsumeaka superior, e como ele tá limitado, ainda tem essa incógnita. Porém, considerando que mesmo limitado, o Amado aumentou o poder defensivo do Kawaki, pode ser difícil para a Sarada no X1 no momento finalizar ele. Então eu ainda vou colocar ele na frente da própria Sarada, se bem que isso daqui tem discussão. Eu acho que no final desse vídeo os fãs da Sarada vão querer me matar, mas rapaziada, a Sarada é uma das minhas personagens favoritas. Só tô tentando aqui ser um pouco racional, beleza? Eu não sei se a Sarada, mesmo com essa limitação do Kawaki, se ela tá superior a ele no momento. O poder do Daikokuta e o Sukuna Rekona é bem roubado, então enfim, por enquanto eu vou colocar ele aqui. Shikadai, aqui eu vou tentar acelerar, cara, alguns personagens aqui, eu não vou mais na ordem não sei se isso vai pegar mal pra vocês, se vocês ligam, mas eu vou tentar pegar uns personagens aqui que, tipo assim, eu não vou demorar muito pra analisar, senão o vídeo vai ficar com mais de 1 hora, isso não pode acontecer, eu vou tentar com que isso não aconteça. Mas falando do Shikadai, ele também não demonstrou grande evolução, né? Eu acho que o personagem realmente ele vai ficar ali com as técnicas das sombras do clã dele, e também com o tempo vai aumentando a inteligência, então ele é basicamente o Shikadai que a gente viu na parte 1, só que mais experiente, talvez com algumas novas técnicas ali. Então por enquanto eu vou colocar ele aqui em nada demais, porém como o mais forte dos nada demais, até porque se a gente for parar pra pensar, do time 10 ele foi o único que derrotou alguém do time da areia, né? Então eu vou colocar ele aqui, até porque os outros personagens aqui não mostraram nada demais também, então eu vejo o Shikadai como superior a eles. Já falando da Chocho, mano, eu também vou colocar ela em nada demais. A gente viu ela lutando ali contra a Tsumeaka, porém não tem como, ela tá aqui em nada demais, ela, enfim, comparado com o resto do verso atualmente, ela não é grandes coisas. Eu vou colocar ela aqui na frente do Yunojin, cara, só não sei se eu coloco ela na frente do Araya. Eu não sei se eu coloco ela na frente do Araya, porque a Chocho, ela mostrou uma pequena evolução. Porém, como o Yunojin, cara, ele realmente, na maior parte, ele é saco de pancada, então não tem muito o que fazer. Eu ainda vou colocar a Chocho na frente do Araya, cara. Eu acho que talvez no X1 atualmente ela venceria. Até porque ela apareceu ela derrotando, né? Lutando ali, tancando alguns Tsumeaka, enfim. O novo exame Chunin no anime de Boruto, ela demonstrou ali ter evoluído bastante contra a Sarada, ela usou ali o modo borboleta, então acho que é justo ela aqui. Agora vamos falar também aqui da Yodo, cara. A Yodo, ela também vai entrar aqui em nada demais, pelo menos até o momento, né? Vou colocar, cara, ela aqui porque, como eu falei, ela ainda não demonstrou nada, pelo menos até o capítulo 16. Na parte 1, ela foi derrotada pelo Shikadai, se eu não me engano, né? Ali no exame Chunin, ela tem aquele poder ali do cabelo dela que consegue formar ondas sônicas. Porém, como ela foi derrotada pelo Shikadai, o Shikadai também deve ter evoluído mais um pouco, eu ainda coloco ela atrás dele. E eu também coloco a Chocho na frente por conta do modo borboleta dela. Só não sei se eu coloco a Chocho na frente, cara, do Shikadai. Eu acho que ainda não. Talvez numa luta o Shikadai talvez conseguiria superar a Chocho com alguma estratégia, alguma inteligência. Ele parece ser mais preparado e mais maduro pra isso. Agora vamos falar do Konohamaru também, já pra gente ir pros 3 últimos, senão esse vídeo vai ficar enorme. Ele já está enorme. Eu vou colocar o Konohamaru em OK. Beleza? Vou colocar o Konohamaru à frente do Shinki, porque a gente viu que o Konohamaru ali, ele conseguiu minimamente ali bater de frente com o Hidari num certo momento, tá? Não adiantou de grandes coisas, porém ele mostrou ali uma evolução, apresentou um jutsu novo, então já acho ele superior ao Shinki em questão de efeito, porque o Shinki não aguentou ali nem um pouco, ele foi mordido pelo Tsumeaka, já o Konohamaru não. Então se a gente for parar pra pensar, o Konohamaru como ninja, com técnicas e habilidades, ele é superior ao Shikamaru. O Shikamaru só é mais inteligente, então não dá pra saber quem ganharia numa luta, mas acho que no geral o Konohamaru é superior, então eu vou colocar ele aqui em OK. Vamos pros 3 últimos, depois eu dou uma revisada geral, não vou demorar também muito tempo, senão esse vídeo vai se alongar muito, ele tá maior do que eu pensava. O Daemon, cara, eu vou colocar em monstros, porém por que eu vou colocar ele abaixo do Boruto? Simples, primeiro porque no momento a gente não viu nada, cara, a gente não viu nada sobre o Daemon, a gente não sabe como é que ele tá em TBV. O Boruto mostrou mais feitos, pelo que ficou claro ali, só o Jura supera o Boruto, então por enquanto, cara, eu poderia colocar aqui, trocar eles de lugar, porém, como a gente precisa de mais informações sobre o Daemon, o Boruto mostrou mais feitos nesses primeiros 16 capítulos, o Daemon só fica lá deitado no colo da irmã dele, então por enquanto, cara, eu vou colocar o Boruto, até porque
o Boruto, ele aumentou muito, né? Ele tá muito mais poderoso nos seus atributos físicos. Então talvez ele já consiga tancar o Daemon em questão de velocidade e força, que era ali a segunda arma mais poderosa do Daemon, né? Além da reflexão. E como a reflexão a gente bem sabe, ele tem como ponto fraco ali a palma da mão. Então talvez o Boruto atualmente já seja mais rápido para evitar que o Daemon consiga tocá-lo e usar a reflexão. Até porque, como eu falei, o Boruto ele tá muito mais rápido, né? Ele tá conseguindo reagir ao Code sem limitadores, ao Mitsuki transformação sábia. Ele também tem o Hiraishin, ou seja, dependendo se o Daemon consiga se aproximar, o Boruto pode conseguir trocar de lugar facilmente. Então não é nenhum absurdo se a gente considerar que o Boruto pode estar mais forte que o Daemon no momento. Até acho que isso seja provável. Já falando da Delta, a nova Delta ali, né, que a gente sabe que tem tudo que a antiga Delta tinha, talvez seja ali um modelo que tenha um pouco de atributos físicos, né, um pouco maior do que a Delta antiga, porém ela também não demonstrou grandes coisas, cara, nessa parte 2 da série, mas a gente sabe que a Delta original era bem poderosa em questão de atributos físicos. Ela conseguia dar um calor ali no Naruto, que já fiz vídeo falando sobre isso, muita gente fala que o Naruto tava pegando leve, o Naruto estava pegando leve no início, depois o Naruto falou que ia sério e foi sério, até depois que a Himawari, a filha dele, quase morreu. Então assim, Naruto era mais poderoso, com certeza bem mais poderoso, porém em questão de atributos físicos, a Delta sempre foi um monstro absurdo, ainda tem aqueles raio laser hit kill dela. Então ela é uma personagem que a gente não pode subestimar. Então, no momento, eu vou colocar ela em fortes, porém aqui em último. Ela não mostrou nada aqui em TBV, beleza? Talvez numa luta contra a Sarada a gente não sabe o que aconteceria, porém a Sarada mostrou bastante evolução. Tem o Sharingan, enfim, talvez seja discutível, porém como a Delta não mostrou quase nada em TBV, a gente sabe também que a Delta, essa nova Delta, ela conseguiu ferir o Code com limitadores, porém o nível da série agora é outra, a Sarada já é forte o suficiente para conseguir aí trocar golpes com um Shinjo, então no momento eu vou colocar a Delta aqui, beleza? Talvez a personagem precise de mais feitos. E para terminar, o Jurão da massa, o Jura como o mais forte. Eu acho que isso daqui não vai ter discussão, né, galera? A obra já deixou bem claro que o Jura é o personagem mais forte, o próprio Kashin Koji, dando dicas ali pro próprio Shikamaru que se caso o Jura vá até Konoha, que eles o recebam como um cliente normal, para não irritar esse cara, porque se ele ficar sério, simplesmente não tem o que eles podem fazer. Eles não podem fazer nada contra o Jura. O próprio Boruto admitiu que não pode fazer nada contra o Jura, o que significa que ele já é superior ao Boruto. E também tem o próprio fato de que o Boruto pediu ajuda pro Kawaki, para eles se unirem contra o Jura. Então eu vou colocar o Jura nessa colocação. O que você achou? Cara, eu vou tentar fazer tier list mais curtas das próximas vezes, como foi a minha primeira vez fazendo. Eu fiquei, acho que até pensando demais. Enfim, vai dar polêmica, mano. Isso daqui a gente faz de última hora, né? Se a gente for fazer uma análise mais pensada, né? Pesquisando ali mais, olhando mais o mangá, talvez mudasse muita coisa aqui. Mas como eu falei, não me odeiem. Essa é a minha primeira tier list. Se vocês gostaram, cara, eu já peço pra você deixar o like, mano. Eu só vou continuar fazendo esse quadro se tiver apoio, cara. Se tiver like, se tiver comentário. Então ajuda aí a engajar, cara. Se inscreva no canal, porque, mano, pensa na infinidade de temas que a gente pode fazer aqui com tier list. A gente pode até fazer em live. Eu tô pensando em começar a fazer live e fazer tier list em live. Aí, obviamente, eu ia conversando com o chat, vocês iam me dando ali a opinião, talvez eu fizesse ali também enquetes, e aí vocês me ajudassem aqui a construir a tier list. Obviamente que no fim, como é a tier list que eu tô fazendo, na minha opinião, ela vai valer, né? Porém, né, de repente ali numa conversa em live eu posso mudar de opinião, ou então eu posso fazer uma tier list onde eu dou minha opinião, mas quem manda é o chat, né? Só ali com a opinião e com a enquete. Então apoiem, mano, deixem o like aí, se inscrevam no canal e comente a opinião de vocês. Porém, rapaziada, é aquilo, comentem de forma educada, cara, não precisa ficar bolado se eu coloquei um personagem aqui acima que você não concordou. Deixa a sua opinião aí, mano, beleza? Quem sabe a gente pode fazer essa mesma tier list daqui a alguns capítulos, quando mais personagens mostrarem mais coisas, a gente pode até fazer em live, e quem sabe com vocês fazendo o resultado, né? Eu dando a minha opinião, mas vocês votam aí e a gente coloca os personagens, né, na categoria que vocês quiserem, beleza? Então não precisam ficar chateados. É isso, se inscreva no canal, até uma próxima, valeu!